Hoje nós vamos falar sobre Damares. O Espírito de Deus nos orienta para a verdade em uma cultura enganosa. Vivemos em uma cultura na qual distorce a verdade ou mentir descaradamente parece ser normal. Temos por certo que os políticos prometerão qualquer coisa para conquistar nossos votos. Não nos surpreende ouvir as notícias de outro fabricante pego em uma rede de divulgações enganosas sobre algum produto. E longe de ser exceção, a corrupção nas instituições públicas locais e nacionais parece ser a regra. Um dos desafios de viver em tal cultura é que, se as mentiras forem repetidas com frequência e aceitas por um número suficiente de pessoas, podemos facilmente nos tornar vítimas de um engano difundido, crermos em algo que não é verdadeiro, simplesmente porque a maioria das pessoas ao nosso redor crê que seja. Nesse ponto, nossa cultura vai além de nos dizer no que crê e, na verdade, nos cega para as alternativas verdadeiras. Esse não é um problema novo. Discernir entre a verdade e o erro desafia os pensadores quase desde os primórdios dos tempos. Há muito, eles eram assombrados pela pergunta de Pilatos a Jesus: que é a verdade? 400 anos antes, Platão, o brilhante filósofo grego, fez dela a principal questão em suas reflexões. Em determinado ponto, pergunta: não é ruim estar enganado sobre a verdade? E não é bom saber qual é a verdade? Pois conclua que conhecer a verdade quer dizer conhecer as coisas como elas realmente são. Em outra ocasião, perguntou: há algo mais proximamente ligado à sabedoria do que a verdade? Quando a viagem missionária do apóstolo Paulo o levou de Bereia a Atenas, ele entrou em uma cidade e cultura imersas em mentiras sobre Deus. Para onde quer que virasse, encontrava ídolos. Ali, envolveu-se em debates sobre o evangelho com grupos diversos: judeus, gentios, piedosos, filósofos, epicureus e estoicos. Pense na amplitude de conhecimento que ele trouxe para essas quatro plateias. Os epicureus eram seguidores do filósofo Epicuro, 307 anos antes de Cristo. Um materialista que atacava todas as ideias de intervenção divina. Para os materialistas, não existe nada a não ser o que tocamos ou vemos. Não há Deus no céu ou em qualquer outro lugar. Paulo precisava encontrar uma forma de ajustar a sua mensagem sobre o Deus eterno para aquela multidão de epicureus. Se existe apenas a matéria, então o bem maior na terra seria o prazer, o conforto, o alto padrão de vida, porque na perspectiva desses filósofos, isso é tudo o que há. No entanto, não era apenas exatamente isso que o filósofo Epicuro tinha em mente. Ele cria que obtém-se o maior prazer não na excessiva autoindulgência, mas de viver modestamente e em limitar seus desejos. Se o fizermos, ele argumentava, nós nos tornaremos tranquilos e a tranquilidade se constitui na mais elevada forma de prazer ou felicidade. Quando o apóstolo Paulo debateu com os epicureus, seu desafio era persuadi-los de que o mundo imaterial não apenas existia, mas que importava muito, pois era o reino do Deus eterno e invisível. E havia os estoicos. Seu nome vem de estoa, ou pórtico na agora, mercado, onde eles regularmente se encontravam. Como filósofos, eram relativamente novos, mas seus dogmas centrais tinham raízes profundas no pensamento grego. Estoico significa ser capaz de suportar dor ou problemas sem demonstrar emoções ou reclamar. Essa é uma descrição razoavelmente correta da filosofia estoica básica. Para eles, demonstrar emoções, especialmente o medo, ou inveja, ou amor, apaixonado por qualquer coisa, marcava a pessoa como escravo do que quer que produzisse aquela emoção. Uma pessoa sábia tinha o controle completo de suas emoções, o que era evidenciado em paciência ou resignação. Aristóteles havia argumentado que os homens diferem das mulheres em suas habilidades de serem autocontidos, firmemente determinados.
O que é mesmo que dizer que os homens eram capazes de controlar suas emoções de formas que as mulheres não poderiam? Isso, para um estoico, era considerado bem maior. Ao debater com os estoicos, o desafio de Paulo incluía apresentar-lhes o Deus que amou o mundo de tal maneira que o invadiu para o redimir. Portanto, não surpreende quando lemos que os ouvintes de Paulo ficaram céticos quando ele lhe falou sobre Jesus e sua ressurreição. É provável que Damaris devesse conhecer todos os detalhes de cada premissa desses debatedores. De outro modo, ela não teria presenciado essa excepcional reunião de alto conselho, chamado de Areópago, nome de seu local de reunião na colina de Ares. Esse era um conjunto de governantes em Atenas naquele tempo. Não muito depois de sua chegada, Paulo, um estrangeiro, foi convidado a falar para esse importante grupo de líderes. Isso era nada mais do que Deus em ação, abrindo portas para Paulo, que era singularmente equipado para atravessá-las. Nesse ponto, Lucas interrompe sua narrativa para lembrar aos seus leitores que convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Parece que essa era uma cidade na qual todos faziam a velha pergunta: o que é a verdade? Quando Paulo mencionou a ressurreição de Cristo, conquistou a atenção deles. Alguns riram com desprezo, mas outros disseram que queriam ouvir mais sobre isso em outra ocasião. No entanto, houve um bom resultado desse encontro de Paulo com aquela nobre audiência. Mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damaris e alguns outros. O que Damaris fazia em uma reunião com o alto conselho governante de Atenas? Séculos antes, o filósofo grego Aristóteles havia ensinado que as mulheres trariam desordem ou mal ao governo. Ele as considerava completamente inúteis e sentia que elas causavam mais confusão do que o inimigo. Por essa razão, ele cria que era melhor manter as mulheres separadas do resto da sociedade civil. Assim, durante séculos, as mulheres atenienses casadas ficaram isoladas em casa ou com pouca exposição ao mundo exterior. Por isso, a presença de Damaris naquela reunião exclusiva de Areópago em que Paulo pregou é especialmente intrigante. Os estudiosos dizem que se era permitida a uma mulher participar de um debate intelectual em uma arena pública, ela provavelmente seria uma hetaera, uma cortesã prostituta de alta classe. Ela seria inteligente, bem instruída e capaz de envolver seus clientes intelectualmente. Em muitos casos, a hetaera tinha relacionamentos longos com homens ricos e poderosos. Disse que elas estavam entre as pessoas mais independentes, ricas e influentes em Atenas. A Bíblia não nos diz que Damaris era uma cortesã, mas o fato de ela estar presente não apenas em praça pública, porém mais tarde na reunião mais íntima do Alto Concílio de Areópago, indica que era provavelmente que estivesse em um relacionamento com um dos líderes de Atenas. Além disso, somente uma pessoa altamente instruída conseguiria seguir os debates filosóficos que levaram Paulo à sessão com os líderes na colina de Ares. O que sabemos sobre Damaris nos é informado pela Bíblia. Ela tinha conhecimento suficiente das alternativas filosóficas e religiosas para reconhecer a verdade quando ouvia. O que alguém como Damaris poderia trazer para as novas igrejas? Pense sobre um dos atributos básicos de uma hetaera em Atenas. Ela tinha habilidade suficiente em filosofia e debate gregos para não só seguir uma discussão de alto nível, mas também tinha sua mente classificada entre as maiores da cidade. Em vez da perspicácia econômica e empresarial, era provável que o intelecto sagaz de Damaris e sua habilidade para interagir com os instruídos atenienses tenham sido o que Deus usou para causar impacto pelo reino. Ela podia construir pontes teológicas e filosóficas para elites atenienses. Quando ela se tornou devota e perspicaz seguidora de Jesus Cristo, pôde comunicar a verdade mais profunda sobre Deus e a salvação para as pessoas que buscavam por uma alternativa sem os deuses e deusas
da religião ateniense. A experiência anterior de Damares lhe abriu o caminho para a verdade. Quando ouviu a mensagem de Paulo, ela pôde dar seus passos em direção à verdade. O Espírito de Deus a capacitou a se tornar uma seguidora de Jesus Cristo e uma participante ativa nas igrejas do primeiro século.